Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Adriano Alves e hoje vamos viajar versículo por versículo com explicações simples e claras para você entender o texto, tá bom? Vamos conosco. Nesse vídeo, nós vamos do versículo 16 até o 23 do capítulo 2 de Mateus. Pegue a sua Bíblia. Na aula anterior, vimos que José, avisado por Deus em sonho, levantou-se de madrugada e fugiu para o Egito com sua família. Os magos do Oriente evitaram se encontrar com o rei Herodes e voltaram por outro caminho. O versículo 16 nos informa que Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Herodes tinha o poder estatal nas suas mãos. Ele poderia usar a inteligência do governo para facilmente descobrir em qual casa os magos estiveram. O lugar tinha menos de 1.000 habitantes, mas, em sua cólera, não queria correr o risco de fuga da criança. Os magos já tinham saído do país e despistado o rei. E a fim de liquidar a questão, ele achou mais, entre aspas, prudente matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Perceba que ele estabeleceu uma margem de erro de 2 anos, na intenção de garantir a morte do menino Jesus. Apesar da crueldade da ação, este fato sequer é narrado pelos historiadores seculares, porque Herodes cometeu massacres muito mais sórdidos, com muito mais pessoas mortas, do que os cerca de 15 a 20 meninos sacrificados nessa ocasião, segundo cálculos de pesquisadores. Pois bem, vamos ao versículo 17. Diz o texto: Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Mateus está citando Jeremias capítulo 31, versículo 15. Ou, aliás, ele vai citar Jeremias 31 e 15 agora, no versículo 18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Mateus faz uma ligação entre o momento do cativeiro babilônico e aquele momento que sua geração presenciara. Devido à maldade dos israelitas, lá na época de Jeremias, eles sofreram um grande juízo, perderam a autonomia de sua nação e as consequências, na visão de Mateus, persistiram até então. E na visão de Mateus, o cativeiro ainda não havia terminado. Raquel é citada por Jeremias como símbolo matriarcal de Israel. O seu túmulo está na região de Belém. E as tropas babilônicas reuniram os cidadãos presos para serem deportados para a Babilônia, justamente ali em Ramá, nos arredores de Belém. O choro que ali começou a ser derramado ainda não havia acabado na visão de Mateus. As mesmas angústias de mães chorando por seus filhos inconsoláveis marcavam aquela atmosfera como hologramas que se repetem sem pausa. Mas diante da falta de explicações para a dor humana e da realidade do desastre instaurado, triunfa a certeza de que o Salvador sobreviveu para garantir o que ele disse em Apocalipse 21 e 4. O texto nos diz, Apocalipse 21 e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Pois bem, chegamos agora ao versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José. Vamos analisar este texto.
Primeiro, a morte de Herodes foi terrível. Segundo relatos do historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, o asqueroso rei Herodes morreu em Jericó com hidropsia, gangrena e uma enfermidade aviltante. Vejamos o que o anjo disse a José no versículo seguinte, o versículo 20. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Alguns interpretam que o plural aqui designado, os que procuravam a morte do menino, seja um recurso estilístico do grego, da língua grega, que não havia, e eles querem dizer que não havia ninguém além de Herodes perseguindo Jesus. Contudo, eu penso que é factível pensar que existiam mais pessoas tentando a morte da criança, haja vista existia muita coisa em jogo, o trono da Judéia na visão deles. E o próprio rei Herodes poderia ser um desses, ou seja, o filho do rei Herodes poderia ser um desses. Vamos ao versículo 21. Então se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Chegou o tempo de José voltar. E note que, do ponto de vista de Mateus e do anjo no versículo anterior, pouco importava as revoluções e negociatas políticas que dividiam aquela terra. Tinha muitos nomes: Judéia, Galiléia, Samaria, Pérea, Decápolis, Cesareia. Mas eles continuavam dizendo apenas terra de Israel. Eles apenas usaram essas divisas ao seu favor, como nós vamos ver no versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Após a morte de Herodes, o seu reino foi dividido em 4 partes e entregue a 3 de seus filhos. Arquelau ficou com 2 tetrarquias, ou seja, 2 partes, e tinha uma promessa do César romano de que receberia o título de rei se fosse fiel, tal. Contudo, o tetrarca se tornou tão mau quanto seu pai para manter-se no poder. Mais tarde, Roma precisou intervir em suas tetrarquias e tirar-lhe o trono. E José, sabendo da índole de Arquelau, se dirigiu para além da fronteira legal da Judéia, onde governava outro filho de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas. Este governou a Galiléia e Pérea por 43 anos. Jesus até citou ele uma vez, chamando-lhe de raposa, está em Lucas 13:32. Mas nós vamos para o próximo versículo agora, 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazaré era uma pequena aldeia da Galileia, próxima da fronteira sul. Um lugar completamente esquecido e desprezado naqueles dias. José e Maria tinham familiares radicados em Nazaré e escolheram criar o menino naquele lugar. Jesus passou a ser chamado de Nazareno, que era o mesmo que ser desprezado. Nesse sentido é que se cumpre o que fora dito pelos profetas de forma genérica. Dentre eles, cito aqui 2 referências. Isaías 53:3, que eu deixei preparadinho aqui. Vamos ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Davi, de forma prefigurada, no Salmo 22, versículo 6, também fala: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Também podemos conjecturar que a palavra Nazaré, tradução do original Nézer, significa ramo ou renovo. Isaías confirma isto no capítulo 11, versículo 1.
separei esse texto. Veja o que diz o texto. Porque brotará um renovo do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, o que nos faz lembrar de Isaías 53:2, que eu também separei para você. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Paulo explica em 1 Coríntios 1, 27-29, da seguinte maneira. Separei este texto, vamos ler. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isto me leva ao que está em João 1:46. Natanael fez uma pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta, tanto para ele, quanto para mim, quanto para você, está no texto. Foi respondido: vem e vê. Com a resposta, você. Que Deus lhe abençoe poderosamente em Cristo Jesus e até a próxima.